Deus abençoe a todos. Estamos aqui com mais uma hora da verdade. E nós vamos falar um pouco mais também daquilo que aconteceu nesse último sábado, a marcha pacífica realizada pelos obreiros, membros da Igreja Universal do Reino de Deus, em prol dos últimos acontecimentos. Templos que foram invadidos, pastores que foram agredidos e até mesmo expulso das suas residências. E hoje nos deparamos também com uma outra situação que é o impedimento ao culto. Hoje não podemos entrar em nossos templos, pois elas se encontram lacradas, mas para dizer que o céu está aberto. A nossa fé não está limitada em quatro paredes, não está limitada em templos, pois esse povo que tem fé, que crê em Deus, saiu às ruas para manifestar a sua indignação, para manifestar o seu descontentamento a esses atos criminosos praticados pelos ex-pastores e pastores dissidentes, que um dia estavam conosco, que um dia compartilharam o mesmo prato conosco, compartilharam da mesma fé conosco, mas por um sentimento de ódio acabaram se rebelando contra as autoridades espirituais constituídas por Deus e resolveram fazer justiça por mãos próprias, e o povo não aceita isso. O povo é contra esse tipo de atos violentos, agressões e tudo mais. E essa é a razão por que esse povo saiu então às ruas. Nós vamos, nesse momento, mostrar para o senhor e a senhora o momento da leitura da moção. Aquele momento em que os obreiros mostram por que eles saíram às ruas. Acompanhe, já nós voltamos com todos. Vamos lá. Vou ler agora a moção de repúdio que foi preparada para todos nós, para que todo mundo saiba aquilo que é o nosso pensamento com relação a isso que está se passando na igreja desde novembro. Amém? Amém. A vossa atenção. O coletivo de obreiros, jovens, membros, amigos e simpatizantes da Universal, aqui denominada como 7.000, vem muito respeitosamente expor o seguinte: desde o pretérito mês de novembro de 2019, na sequência do desligamento por rebelião do corpo presbiteriano da igreja, um grupo composto por ex-bispos, ex-pastores e pastores dissidentes, com fins inconfessos e infundados, moveram uma ação criminal contra a atual liderança da IURD. No pretérito dia 22 de junho de 2020, por volta das 9 horas da manhã, empregando força física, assaltaram alguns templos da IURD em Luanda, Uambo, Huila, Malange, Bengo, Namibe, Bié e outros, demonstrando concertação nas suas ações e intenção maliciosa de apenas defraudar o patrimônio da IURD, sem ao menos se importarem com as almas que somos nós. No decorrer das suas ações, chegaram mesmo a agredir verbalmente e fisicamente alguns pastores e obreiros. Em meio ao sucedido, a direção da IURD contactou de imediato as autoridades policiais no intuito de ver resposta à legalidade, bem como acionou os mecanismos judiciais para o efeito. Ato contínuo no dia 23 do mesmo mês e ano, narrando anteriormente os ex-bispos, ex-pastores e pastores dissidentes, voltaram a entrar em ação, tendo desta vez assaltado o templo de Viana, indo mais longe com a prática de esbulho violento aos pastores brasileiros que lá residiam, deixando-os ao relento, não obstante o país estar a viver um momento excepcional com decreto presidencial que estabelece a situação de calamidade pública. De lá para cá, temos vindo a assistir
ações macabras, pois passa-se a opinião pública que existem alas dentro da IURD e que os angolanos decretaram ruptura com a liderança brasileira. Somos angolanos e repudiamos tais atos e publicamente fazemos ouvir a nossa voz dizendo: não aceitamos a reforma! Reforma nunca! Reforma jamais! Não aceitamos a reforma! Reforma nunca! Reforma jamais! Assim sendo, nos organizamos em grupos auto-intitulados 7.000 para, por intermédio da ação direta, impedirmos a tomada dos templos. Por outro, temos assistido nas redes sociais mensagens que incitam o ódio, bem como a xenofobia, praticados pelos dissidentes contra pastores brasileiros e angolanos que não se juntaram a eles. É bem verdade que Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e a Igreja, conforme o número 1 do artigo 10 da Constituição da República de Angola, mas o número 3 do mesmo artigo diz que o Estado protege as igrejas e as confissões religiosas, bem como os seus lugares de cultos ou objetos sagrados. Pois não existe contenda nem ala de angolanos e brasileiros. A igreja é o povo, e o povo quem são? E o povo quem são? Nós que discordamos com a atitude de ex-bispos, ex-pastores e pastores dissidentes, repudiamos veementemente, pois a IURD é o quê? É o quê? A IURD é o quê? De refletir que esta ação que hoje manifestamos não visa encobrir e interferir as investigações do processo em curso e muito menos concordar com atos criminosos, pois somos apologistas e defensores de que o infrator deve ser responsabilizado por seus delitos, independentemente da nacionalidade. Mas vale salientar que a IURD é uma pessoa coletiva, pública, e que nenhum dos seus líderes, até a presente data, foi constituído arguido ou recai sobre si alguma acusação formal, o que deve-se evitar a criação de um tribunal paralelo, cujo fim único, se não manchar o bom nome da instituição. Outro sim, não obstante a laicidade do Estado, é dever o mesmo intervir no princípio da tolerância quando haja violação de garantias de liberdade constitucionalmente consagrados. No caso subjudice, emprega-se os artigos 31, 33 e 41, todos da Constituição da República de Angola. Que temos assistido são atos criminosos, uma vez que com a conduta descrita incorrem os dissidentes em autoria moral a matéria dos seguintes ilícitos: falsa qualidade de ministros de religião, associação de malfeitores, ofensas corporais simples e voluntárias, ameaças, introdução à casa alheia, furto ou roubo de objetos sagrados, usurpação de imóveis. Finalmente, os 7.000 apelam aos fiéis que constituem os diversos grupos que compõem a IURD, bem como a sociedade em geral, a se manterem calmos, cumprindo e fazer cumprir as restrições impostas pelos órgãos competentes, pois estamos confiantes na justiça divina e dos homens, acreditando nas leis angolanas, bem como no desfecho assertivo do assunto. Sem outro assunto de momento, subscrevemos-nos com elevada estima e alta consideração, fazendo votos de que Deus abençoe abundantemente e conceda muitos êxitos em todos os nossos afazeres. Luanda, aos 10 de outubro de 2020. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Deus é o nosso Deus. Amém, pessoal? Muito bem, estamos de volta. Nós temos também reações das pessoas que estavam presentes. O senhor, a senhora pode ver que nessa marcha pacífica não tinha apenas jovens, tinha pessoas idosas, senhores, senhoras, pessoas de idade, inclusive uma cadeirante.
alguém deficiente que não aceitou ficar em casa porque acha e crê que a sua mãe universal está sendo injustiçada. Ela saiu à rua em protesto para mostrar também a sua revolta, a sua indignação. Nós vamos acompanhar essa entrevista com essa senhora cadeirante e também as demais pessoas que se fizeram presente e colocaram as suas palavras, a sua indignação com relação aos últimos acontecimentos na Igreja Universal. Acompanhe esses comentários, já nós voltamos. Essa marcha porque eu estou muito revoltada por causa que querem receber a nossa igreja. A igreja é do povo, não é de ninguém. Como é que eles querem receber a igreja? Eles não podem receber a igreja porque nós é quem construímos a igreja. O dinheiro é nosso, nós é que demos nosso dinheiro para as nossas ofertas, nosso dízimo. Estou muito indignada com a situação desses pastores que estão a fazer a rebelião. Como é que eles vão receber? Não podem receber a igreja. Eu estou muito revoltada. Eu sou de 7 mil que não se curvam. Essa situação tem a ver comigo e com todos aqueles que um dia chegaram à Igreja Universal do Reino de Deus numa situação tão difícil e hoje perceberem-se de que alguém quer impedir esse trabalho tão abençoado. É basicamente isso, então. Eu não me revejo, não é, em bispos ou pastores que ontem nos ensinaram que quando nós temos um problema, tínhamos que invocar a Deus, tínhamos que resolver os nossos problemas no altar, né? E chegarem, por exemplo, hoje em dia, dizerem que querem tomar a igreja. Essa não é a atitude de homens de Deus. Até porque eles lutam para liderar a igreja. Agora, minha pergunta é, o que esses nossos ex-irmãos, que moral teriam para, por exemplo, trazer uma mensagem para supostamente o povo que eles querem liderar? Essa é a minha opinião. Então, não me revejo nessa atitude de querer vandalizar as igrejas. E, honestamente, eu queria que o mundo ouvisse isso. Não existe nenhuma causa perdida quando Deus está do nosso lado. Independente de quem é a favor, e etc, etc, seja quem for. Com Deus não se perde nenhuma causa. Eu não aceito a rebelião, não aceito e nunca vamos aceitar a rebelião. Porque quem acha que tem que reformar a igreja não precisa ser reformada. Quem precisa ser reformada é aqueles que não aceitaram, que estarem conosco e hoje já não se encontram ao lado de nós. Então esses é que devem ser reformados, os corações dela, a primeira coisa. A igreja está muito bem e nós queremos, a única coisa que o Estado olha pela esse nosso apelo, que eles entreguem as nossas igrejas. A igreja não é proprietária de um pastor nem de um bispo. A igreja é do povo, assim como nós obreiros viemos lutar o que é nosso. Nós queremos a nossa igreja estar aberta o mais rápido possível, porque são almas que estão a ser perdidas. Então nós queremos que a igreja, o Estado, que olhem pela essa situação. É só isso que eu quero. O mais rápido possível, porque temos almas que estão a ser perdidas. Portanto, nós não aceitamos a reforma. Como obreiro, como membro, aqueles que acham que não querem aceitar a disciplina da Igreja Universal, que eles retiram-se e nos deixem em paz. Onde vão, recebem as suas forças para poder construir também da maneira que o homem de Deus fez a partir do Brasil. Então é isso que eu deixo o meu apelo. Vocês que são membros, vocês que estão aí na sociedade completa, nós queremos que a Igreja Universal seja aberta o mais rápido possível, porque são armas que estão a ser sofridas. Portanto é isso, que Deus vos abençoe. Nós somos daqueles 7 mil que não nos curvamos. Nós queremos a Igreja Universal e aberta. Nós não queremos ser da Igreja dos Reformados. A reforma para nós não está com o povo do Consolador, nem da Igreja da Iurde. Nós somos Igreja Universal do Reino de Deus. Muito bem, graças a Deus. Você acabou de acompanhar esses relatos. Isso é a Igreja Universal. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja que pauta pela disciplina, que pauta pela organização,
E essa disciplina nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer seguir a disciplina. E quando a pessoa ela gosta andar e viver na indisciplina, quando a disciplina lhe é aplicada, ela se rebela, ela não gosta, ela mostra uma reação negativa. E nós aprendemos que aquele que almeja o episcopado, que almeja servir a Deus no altar, tem que ser o exemplo. Nós não podemos pregar o que não vivemos ou viver o que não pregamos. Nós temos que ser o exemplo no altar, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de disciplina. É isso que nós, na Igreja Universal, temos procurado aprender e ensinar aos demais. E você, amigo, amiga que nos acompanha no Hora da Verdade, você tem acompanhado a trajetória da Igreja Universal em todos os domínios, em todas as áreas, tanto no lado espiritual, tanto no lado social e também no quesito ajuda às pessoas que sofrem nos hospitais, em bairros carentes. A igreja tem cumprido com seu papel dentro da sociedade. Como temos falado, a igreja tem sido parceira do Estado. O Estado é o povo e nós vamos ajudar e continuar a ajudar, porque a Igreja Universal ela não vai depender dos templos, ela vai depender da sua fé e vai continuar caminhando, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui com mais uma Hora da Verdade, prometendo voltar amanhã neste horário e neste canal. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Ela veio movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir o nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar o perfume de amor derramado em nosso Senhor. Na perseguição que a Universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão, na força que existe entre nós, na fé que nos põe de pé, na união que faz todos irmãos, ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. No gesto de nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento pra onde Deus mandar, na palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida ao altar, ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Que a tua igreja, Senhor, seja sempre este perfume,
espalhar. E ainda que em lutas e perseguições a vida